Dia, amigos. Francisco Carlos Teixeira, da UFRJ. Hoje, 21 de maio, a crise boliviana se avoluma, se aprofunda e, o mais perigoso de tudo, ela se internacionaliza, né? Iniciou-se essa internacionalização com a chegada de agentes norte-americanos do DEA, estabelecidos no Paraguai, onde eles têm uma imensa base, inclusive uma pista de aterrissagem de aviação, né, gigantesca, que penetraram no território da Bolívia, né? Também essa semana, aviões, primeiro foi um, parece que agora já vai o segundo avião, C-130 da Força Aérea Argentina, desembarca em La Paz, né? Temos notícias também que forças de outros países estão agindo em apoio ao presidente conservador Rodrigo Paes. Ontem, quarta-feira, o chefe do Departamento de Estado dos Estados Unidos, o cubano-americano Marco Rubio, uma das forças mais reacionárias do governo Trump, ameaçou claramente as forças populares na Bolívia. Chamou os manifestantes, como que sempre acontece, como a direita sempre faz quando vê movimentação popular, de vândalos. Nós lembramos disso muito bem quando a população brasileira foi na rua para protestar e as redes de televisão e as autoridades chamavam os manifestantes de vândalos. Agora é assim, né? Marco Rubio deu o sinal, não aceita que se negocie com vândalos, né, em apoio direto a Rodrigo Paes. Esse fez também um apelo internacional à Organização dos Estados Americanos, essa mesma Organização dos Estados Americanos que permite o bloqueio a Cuba, que não se manifestou sobre o sequestro de Maduro e de sua esposa, e que durante 10 anos, né, foi liderada pelo arquiconservador uruguaio, né, Almagro, né, que interviu a favor dos Estados Unidos e fomentou revoltas em vários países latino-americanos, né? Essa mesma OEA foi convocada por Rodrigo Paes e anuncia nesse momento uma nota, né, de apoio ao governo e contra os vândalos. O movimento popular boliviano está muito bem organizado. Ele conta com forte apoio da COB, a Central Obreira Boliviana, que reúne, né, dezenas de sindicatos de trabalhadores associados, a Frente Camponesa, principalmente em torno dos Pontos Rojos, né, e os trabalhadores da mineração no país, né? Hoje, cerca de 45 pontos das estradas interdepartamentais da Bolívia estão paralisadas. Cidades como El Alto, La Paz, Oruro e Cochabamba estão isoladas e já é muito claro a falta de alimentos e energia nessas cidades. Nesse sentido, o presidente volta-se para as forças brancas conservadoras, principalmente da chamada Média Luna, a fronteira com o Brasil. Ele é originário de Tarija, né? Na verdade ele é espanhol, né? Ele nasceu em Santiago de Compostela, na Espanha, mas a família é uma família oligárquica que domina a vida política boliviana há muito tempo. O pai foi presidente, o tio foi presidente, Paz Extensoro, né? Samora Paz, né, também presidente da Bolívia, primos, irmãos, tios foram ministros aí, inclusive, né, o pai dele foi um importante ministro da ditadura, brutal ditadura, do general Hugo Banzer, uma figura central na Operação Condor. Rodrigo Paes, ele ascendeu, depois de 20 anos de domínio do MAS, do Movimento ao Socialismo, principalmente depois de uma campanha que também conhecemos muito bem, de lawfare, né, contra os dirigentes da
do movimento ao socialismo. Hugo Chávez, mas também Luiz Arce. Né? Luiz Arce se encontra nesse momento na prisão e eles querem, de qualquer forma, a prisão de Evo Morales. Né? Eu falei Hugo Chávez? Evo Morales que eu estou falando. Embora Evo Morales e Hugo Chávez fossem muito amigos e trocassem posições em comum. E muito interessantemente, quando Hugo Chávez chegava na Bolívia, ele não falava em bolivarianismo, ele falava em pueblos originales, no sentido de que o Bolívar e todos os outros são conquistadores espanhóis, né? Brancos, ligados à etnia espanhola, ou seja, são criolhos. Né? Enquanto a população indígena é indígena e os mestiços são cholos, né? Nesse sentido. Então, Chávez respeitava muito o movimento dos pueblos originales na Bolívia e em outros países e mantinha-se cuidadoso, né, no elogio a Bolívar e outros chamados libertadores da América, porque esses libertadores brancos nunca libertaram a população indígena. Né? Rodrigo Paz, o presidente atual, foi eleito em cima dessa campanha de lawfare, né, de atritos internos do movimento ao socialismo e principalmente uma campanha baseada na ideia de capitalismo para todos. Uma forma demagógica de dizer que guardaria, né, e cuidaria da população pobre da Bolívia. A Bolívia claramente é um país dividido. Enquanto o alto, o páramo, né, o anteplano da cordilheira é dominantemente indígena e a sua vertente, né, ocidental também, né, o sul da Argentina e pontos fundamentais urbanos como Cochabamba e La Paz são brancos, né? E o racismo é brutal. Eu mesmo testemunhei um racismo brutal dos brancos criolhos contra a população indígena e chola na Bolívia. Essa população está concentrada, né, nesses departamentos da fronteira do Brasil, a Média Luna, e são grandes latifundiários, plantadores de soja, quase uma continuidade da soja brasileira, né, e criadores de gado. Assemelha-se, né, esse conjunto, Pando, Santa Cruz, Tarija, assemelha-se muito a Goiás e Mato Grosso e tem a mesma estrutura social e a mesma estrutura agroexportadora desse centro-oeste agrário brasileiro. Né? E eles pretendem e se consideram no poder. O Comitê Pró-Santa Cruz, nitidamente criolho, branco, né, está agora organizando grandes manifestações e exige do presidente que ele pare com o que eles chamam de tibieza, né, no enfrentamento das populações originárias na Bolívia. Nesse momento, então, aguardamos, né, a evolução desse processo com muito temor dessa presença norte-americana e essas manifestações de Marco Rubio contra o movimento popular na Bolívia.